Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Centro de Cultura e Estudos Espírita A Caminho da Luz, nosso Centro Espírita Virtual. Rogamos a Deus que ilumine todos nós, que possamos ter um proveitoso início deste que será o primeiro de muitos outros encontros, com o objetivo de que juntos possamos conversar e estudarmos sobre a doutrina espírita, tendo como base as 5 obras que compõem a codificação de Allan Kardec e outras obras complementares, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Obras espíritas de autoria do saudoso José Herculano Pires e de muitos outros autores e autoras, psicografadas ou não. Quanto a mim, sou apenas um espírita que ama estudar e pesquisar a doutrina espírita desde meados de 1960, quando tomei nas mãos, pela primeira vez, as obras da codificação espírita de Allan Kardec. Por esses e outros motivos, venho compartilhando com vocês essa vontade sincera de divulgação e estudos da doutrina espírita. E se tenho algum mérito, esse talvez seja a vontade imensa de compartilhar conhecimento. Vamos iniciar afirmando que a obrigação daqueles que se intitulam seres humanos, e particularmente para aqueles que se dizem espíritas, é ser, entre muitas outras coisas, um trabalhador do bem, dando a sua parte, por pequena que seja, na luta por um mundo melhor. Ajudar o pobre, socorrer o desesperado, assistir ao doente, orientar o desajustado, levar palavras de conforto e esperança ao aflito, estudar, viver, ensinar e divulgar a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. É apenas uma pouquíssima e insignificante parcela do total grandioso e eterno de nossos deveres e direitos na caminhada de cada um rumo à angelitude e, consequentemente, nos aproximar um pouco mais de Deus. Tudo isso constitui a base do verdadeiro amor por Ele, Jesus, ensinado e exemplificado há 2000 anos atrás. Conheça a doutrina espírita através das suas obras básicas, codificadas por Allan Kardec. O seu título já nos indica tudo. Obras básicas da doutrina espírita. São elas a formação básica da verdadeira edificação de nossa própria construção evolutiva, iniciada nas fundações originais da rocha bruta
de nossa ignorância, ou seja, o quase nada de nosso início, rumo à angelitude total da evolução completa e infinita, seguindo um roteiro seguro, livre, consciente, dando a cada um de nós, hoje seres humanos, já dotados da conquista do livre-arbítrio, a caminho pleno do saber. O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. 5 pilares básicos da construção científica, filosófica e religiosa de cada um de nós, como afirmamos anteriormente, saindo do quase nada, hoje já na condição de seres humanos, pertencendo ao reino hominal, dotados de livre-arbítrio e responsável único e total por seus atos e atitudes. Jesus nos afirmou há 2000 anos, a cada um segundo as suas próprias obras. Iniciando os estudos de hoje, e aqui me refiro às pessoas que de bons sentimentos movem a sua vontade em busca de uma suposta verdade, não podemos nos esquecer. Fora da caridade não há salvação. Muita paz e muito amor, porque estamos iniciando momentos de estudos da doutrina espírita. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil, e isso é um consenso universal, o maior e mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta. A expansão do espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. Mas o que fazemos em todo este vasto continente espírita é o imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. Como afirmou José Herculano Pires em uma de suas obras, o doutor Souza Ribeiro, de Campinas, São Paulo, dizia nos últimos tempos de sua vida de lutas espíritas: não compareço a reuniões de espíritas rezadores. E tinha razão, porque nessas reuniões ele só encontrava turba dos pedintes suplicando
ao céu ajuda. Ninguém estava ali para aprender a doutrina espírita, para romper a malha de teia de aranha do igrejismo piedoso e choramingas. A domesticação católica e protestante criara em nossa gente uma mentalidade de rebanho. O centro espírita tornou-se uma espécie de sacristia leiga em que padres e madres ignorantes indicavam aos pedintes o caminho do céu. A caridade esmoler, fácil e barata, substituiu as gordas e faustosas doações à igreja. Deus barateara a entrada no céu, e até mesmo os intelectuais que se aproximam do espiritismo e que têm o senso crítico se transformam em penitentes. Associações espíritas promissoramente organizadas logo se transformam em grupos de rezadores pedinchões. O carimbo da igreja marcou fundo a nossa mentalidade em penúria. Mais do que subnutrição do povo, com seu cortejo trágico de epidemias devastadoras, o igrejismo salvacionista depauperou a inteligência popular, com seu cortejo de carreiríssimo político-religioso, idolatria mediúnica, misticismo lavar e, o que é pior, aparecimento de uma classe dirigente de supostos missionários e mestres farisaicos estufados de vaidade e arrogância. São os guardiões dos apriscos do templo, instruídos para rejeitar os animais sacrificiais impuros, exigindo dos beatos a compra de oferendas puras nos apriscos sacerdotais. Essa tendência mística popular, carregada de superstições seculares, favorece a proliferação de pregadores santificados, padres vieiras sem estalo, tribunos de voz empostadas e gesticulação ensaiada. Toda essa carga morta esmaga o nosso movimento doutrinário e abre as suas portas para a infestação do sincretismo religioso afro-brasileiro, em que os deuses ingênuos da selva africana e das nossas selvas superam e absorvem os antigos e cansados deus cristãos. Não no clima para o desenvolvimento da cultura espírita. As grandes instituições espíritas brasileiras investem-se em vontade própria de autoridade que não possuem, nem podem possuir, marcadas que estão por desvios doutrinários graves, como nos casos das pretensões retrógradas de grupelhos ignorantes de adulteradores.
a domesticação clerial dos espíritas ameaça desfibrar todo o nosso povo. Por sua formação igrejeira, tende a um tipo de alienação esquizofrênica que o Espiritismo sempre combateu, desde a proclamação de fé racional, sempre do Kardec, contra a fé cega e incoerente, submissa e farisaica das pregações igrejeiras. Jesus ensinou a orar e vigiar, recomendou o amor e a bondade, pregou a humildade, mas jamais aconselhou a viver de orações e lamúrias, santidade fingida, disfarçada em vãs aparências de humildade, que são sempre desmentidas pelas ambições e a arrogância incontroláveis do homem terreno. Para restabelecermos a verdade espírita entre nós e reconduzirmos o nosso movimento a uma posição doutrinária digna e coerente, é preciso compreender que a doutrina espírita é um chamado viril à dignidade humana, a consciência do homem para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. Só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois de nos havermos tornados homens. Os espíritas atuais, na sua maioria, tanto no Brasil como no mundo, não compreenderam ainda que estão num ponto intermediário da filogênese da divindade, superando os reinos inferiores da natureza, segundo o esquema poético de Leon Denis, na sequência divinamente fatal de Allan Kardec: mineral, vegetal, animal e homem. Temos o ponto neutro de gravidade entre duas esferas celestes, e esse ponto é o que chamamos espírita. As visões fragmentárias da realidade se fundem dialeticamente na concepção monista, preparada pelo monoteísmo. Liberto do ponto neutro da poderosa reação da Terra, o espírita está em condições de elevar ao plano angélico. Mas estar em condições é uma coisa, e dar esse passo para a divindade é outra coisa. Isso depende do grau de sua compreensão doutrinária e da sua vontade real e profunda, que afeta toda a sua estrutura individual. Por isso mesmo, surge então o perigo da estagnação do misticismo, plano ilusório
da falsa divindade, que produz as almas viajoras de Plotino, que nada mais são do que os espíritos errantes de Kardec. Essas almas se projetam no plano da angelitude, mas não conseguem permanecer nele, cedendo de novo à atração terrena da reencarnação. Muitas vezes repetem a tentativa, permanecendo entre as hipóstases do céu e da terra. Plotino viu essa realidade na intuição filosófica e na vidência platônica, mas Kardec a verificou em suas pesquisas espíritas, escudadas na observação racional dos fatos. Apoiados na razão, essa bússola do real, ele nos livrava dos psicotrópicos do misticismo, oferecendo-nos a verdade exata da doutrina espírita. Nela temos a orientação precisa e segura dos planos ou hipóstases superiores, sem o perigo dos ciclos muitas vezes repetidos do chamado círculo vicioso das reencarnações, que os ignorantes pretendem opor à realidade incontestável da reencarnação. Pois se existe esse círculo vicioso, é isso bastante para provar o processo reencarnatório. O vício não está no processo, mas na precipitação dos homens e dos espíritos não devidamente amadurecidos que tentam forçar a porta do céu. Se no Brasil sofremos os prejuízos do religiosismo ingênuo de nossa formação cultural, na França e nos demais países europeus, segundo as próprias declarações de André Dumas, o prejuízo provém de um cientificismo pretensioso que despreza a tradição francesa da pesquisa científica espírita, procurando substituí-la pelas pesquisas e interpretações parapsicológicas. Esse menosprezo pedante pelo trabalho modelar de Kardec levou o próprio Dumas a desrespeitar a tradição secular da Revue Spirite, transformando-a no simulacro da revista científica do ano 2000. As pesquisas da parapsicologia seguiram o esquema de Kardec e foram cobrindo no tempo, sucessivamente, todas as conquistas do sábio francês. Pegada por pegada, Riner e seus companheiros cobriram o rastro científico de Kardec. O mesmo já aconteceu com Richet na metapsíquica, com Crocker e Zollner e todos os demais. Toda a pesquisa psíquica honesta é válida,
nesse campo, até mesmo a dos materialistas russos atuais, ficaram presos ao esquema de Kardec, o que prova a validade irrevogável desta. Começando pela observação dos fenômenos físicos, todas as ciências psíquicas, nascidas do Espiritismo, fizeram a trajetória fatal traçada pelo gênio de Kardec e chegaram às suas mesmas conclusões. As discordâncias interpretativas foram sempre marcadas indelevelmente pelos preconceitos e as precipitações da advertência de Descartes no discurso do método e pela sujeição aos interesses das igrejas, como Kardec já assinalara em seu tempo. A questão da terminologia é puramente supérflua e, como dissera Kardec, serve apenas para provar a leviandade do espírito humano, mesmo dos sábios, sempre mais apegado à forma que o fundo do problema. No Espiritismo, o quadro fenomênico foi dividido por Kardec em duas seções: fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Na metapsíquica, Richard apresentou o esquema de metapsíquica objetiva e metapsíquica subjetiva. Na parapsicologia, os fenômenos espíritas passaram a chamar-se fenômenos psíquicos, com a divisão de psicapa objetivas e psigama subjetiva. Quanto aos métodos de pesquisa, Croce e Richet ativeram-se à metodologia científica da época, e Rinner limitou-se a passar dos métodos qualitativos para os quantitativos, inventando aparelhagens apropriadas aos processos tecnológicos atuais, apelando à estatística como forma de controle e comprovação dos resultados, o que simplesmente corresponde às exigências atuais das ciências. Kardec teve a vantagem de haver acentuado enfaticamente de adequação do método ao objeto específico da pesquisa. O próprio método hipnótico de regressão de memória para as pesquisas da reencarnação, aplicada por Albert de Rochas no século passado, foi aproveitado pelo professor Vladimir Raikov. Na Romênia, o preconceito quanto ao espiritismo gerou uma nova denominação para a parapsicologia, psicotrônica. Com esse nome rebarbativo, os materialistas romenos pretenderam exorcizar os perigos de renascimento espírita em seu país.
Todos esses fatos nos mostram que a doutrina espírita não chegou ainda a ser conhecida pelos próprios adeptos em todo o mundo. Integrado no processo doutrinário de trabalho e desenvolvimento, o Centro Espírita carecia até agora de um estudo sobre as suas origens, o seu sentido e a sua significação no panorama cultural do nosso tempo. É o que procuramos fazer nestes nossos estudos das obras básicas da doutrina espírita, codificadas por Allan Kardec, e das obras monumentais dos eminentes espíritas Francisco Cândido Xavier, José Herculano Pires e muitos outros. E com as nossas deficiências, mas na esperança que outros estudiosos procurem completar o nosso esforço. Lembrando o apóstolo Paulo, podemos dizer que os espíritas estão no momento exato em que precisam desmamar das cabras celestes para se alimentarem de alimentos sólidos. Os que desejam atualizar a doutrina espírita devem antes cuidar de se atualizarem nela. Nos nossos próximos encontros, trataremos de assuntos também relevantes, como a função e significação do Centro Espírita, os serviços do Centro Espírita, o Centro Espírita e a comunidade, entre muitos outros ligados à atualidade e à doutrina espírita. Que Deus ilumine a todos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.